Aí os caras saem daqui, em vez de ser um meio termo, os caras vão pro outro lado, cara. Exato. Ah, que doideira. Mas ele falou, inclusive, hoje também uma das coisas que ele falou foi que no seu governo são 2 gêneros, homem e mulher, e pronto, não vai ter nenhum tipo de apoio pra agenda trans nos Estados Unidos. Cara, ele tá comprando briga com muita gente, cara. Não, e geopoliticamente, pô, se você pegar, por exemplo, a questão da OTAN, pra mim é uma das coisas mais graves aí. O quê? Porque a OTAN hoje tem a obrigatoriedade de todos os países gastarem 2% em defesa. Do orçamento. São 32 países. Hoje, 23 gastam e 9 não gastam. Isso porque é depois da guerra Rússia e Ucrânia que vários países já acordaram. Até o próprio primeiro-ministro de Portugal gasta em torno de 1%, 1,2%. Falou que eles vão conseguir chegar nos 2% em 2029. Putz. O Trump já falou que 2% ele não aceita. Ele falou que ele deseja 5%. Ele acha que todos os países têm que gastar no mínimo 5%. Nem os americanos gastam 5%. É. Por isso que eu falo, ele joga lá em cima, porque a própria OTAN está tentando negociar um aumento para esses gastos de 3, 3,5%. E ele já falou, inclusive, olha, não faz sentido eu, Estados Unidos, continuar fazendo parte da OTAN se os países não cumprem as suas metas de orçamento militar. Porque eu vou imaginar, por exemplo, a Romênia é atacada pela Rússia, por exemplo. A Romênia faz parte da OTAN, eu, Estados Unidos, vou ter que auxiliar a Romênia. É. Se alguém me atacar, a Romênia, que gasta, sei lá, não sei quanto gasta, mas vamos fingir que gasta menos que 2%, ela vai ter capacidade de me defender? Então por que eu tenho que defender o país que não se compromete com os gastos militares? Ele até chegou a falar durante a campanha que os países que não gastassem 2%, ele incentivaria o Putin a fazer uma incursão militar. Não, eu vou incentivar o Putin a invadir aquele país. Tá brincando, cara. Falou. Mano. E aí os países da OTAN hoje estão desesperados aí, né? Você pega a Polônia, os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia. Tem uma discussão muito forte hoje no Mar Báltico, por exemplo, também, porque o Mar Báltico hoje é praticamente controlado pela OTAN, com a entrada da Suécia, né, da Finlândia, e as suspeitas de que a Rússia esteja cortando os cabos submarinos, né, aquela guerra híbrida que a gente fala. E se eles perderem hoje o apoio dos Estados Unidos, como o Trump, pelo menos nas declarações, tá fazendo, pô, isso compromete toda a aliança da OTAN. E o que mais que o pessoal quer saber? Quero saber também de outras coisas aqui. Ó, o Jaime, ele já foi lá para as redes sociais. Ele falou assim: como é que fica o posicionamento dos Estados Unidos sobre o banimento de redes sociais como o TikTok? É mesmo, né? Já foi banido? Ficou banido um dia. Aparentemente já voltou hoje. Ah, é? É. Aliás, só um ponto interessante. Quando o TikTok ele foi banido, os jovens começaram a ficar pé da vida com a situação. A gente fala de quase 170 milhões de usuários do TikTok, né, nos Estados Unidos. E eles começaram a migrar para uma plataforma chinesa também, chamada de Red Note. É, fiquei sabendo. Só que o governo chinês, geralmente, ele separa, né? Ele tem o algoritmo ali, as redes do TikTok chinês e o TikTok americano. O ingresso de pessoas no Red Note foi tão grande em tão pouco tempo que não deu tempo do Estado chinês fazer a separação. E aí? Então começou a ter um intercâmbio entre cidadãos americanos e cidadãos chineses. E algumas coisas assim, de cidadão americano falando para os chineses que eles sabem imprimir armas em impressora 3D. A China relatando algumas experiências do que acontece também, coisa que não tinha esse intercâmbio. Cara, Até a China conseguir limitar a troca aí. que de legal informações. isso, cara. E E essa briga aí, você acha que é pelo quê? No final, o que querem é tomar o TikTok também para um controle americano ou não? acho que sim, né? A comunicação, Vilela, a gente fala que os dados, eles são o petróleo do século XXI. Quem hoje tem o dado das pessoas, porque quando você está numa rede social, as coisas que você curte, Tudo tá a sua rastreado, localização, ele consegue saber as suas preferências. Então imagina que eu sou um político, por exemplo, e eu quero, que você vote em mim. Mas pelo seu comportamento na rede social, eu sei que você não liga muito, sei lá, pra economia. Mas você curte muito a pauta, sei lá, de segurança. Sei. Eu consigo fazer, então, uma propaganda específica para você, falando mal do candidato opositor na questão de segurança e falando bem de mim na questão de segurança, que é o que te interessa, entende? Então, quem controla os dados consegue manipular opinião política, comportamento mercadológico, consegue manipular toda a sociedade.